Então, beleza. Então, a ideia hoje, então, é a gente entrar nessa parte de otimização em redes, tá? Para isso, eu vou mostrar muito rapidamente aqui algumas definições de grafos, tá? Não vou entrar profundamente em definições de grafos mais robustas ou mais detalhes em termos da teoria de grafos, tá? O que eu vou fazer é mostrar o essencial para vocês, aqueles conceitos mínimos ali com relação a grafos, e aí a gente vai começar a ver um problema atrás do outro aí, e a gente vai começar hoje com o caixeiro viajante, tá? Então, vamos começar aqui. Grafo, então, gente, é um conjunto de nós e arcos, tá? Então, o que acontece? O grafo, ele é geralmente denotado por uma dupla, né? Um conjunto X de nós e um conjunto A de arcos, né? Vocês vão ver quase todos os artigos, dissertações e teses, quando nós temos um problema em grafos, né? Ou em redes, vocês vão ver essa notação aqui, G de X de A, onde X aqui é o conjunto de nós, ou pontos, ou vértices, e aí a gente vai enumerar todos eles, né? 1, 2, 3, etc. E um conjunto de arcos ou arestas. Nós já vamos ter diferença entre arcos e arestas, tá? Tem diferença se ele é direcionado ou não direcionado, tá? Então, esses dois conjuntos aqui, essas duas coisas, sendo conectadas ou não conectadas, totalmente, parcialmente, etc., é o que nós chamamos de grafo, tá? Então, o que acontece? O grafo, ele tem duas divisões gerais, né? Que é a parte de ser direcionado ou não direcionado. O que acontece? Muitos dos problemas que a gente acaba abordando em otimização em redes, nós acabamos simplificando esses problemas para não direcionado. Por exemplo, vamos fazer a roteirização de um veículo numa cidade. A gente acaba simplificando isso para um grafo não direcionado. Porque você acaba não usando, ou raramente usando as distâncias reais, tá? Você acaba fazendo a distância euclidiana, a gente já vai ver daqui a pouco como é que faz isso. E aí a gente vai discutir um pouquinho quando vale a pena, se não vale a pena usar as distâncias entre dois pontos, uma linha reta, que é a distância euclidiana, tá? Então, basicamente, o fato de ele ser direcionado ou não é o quão próximo a gente precisa para chegar ali na realidade. Então, vias, por exemplo, que só tem uma direção, se nós estamos com um problema real e a gente tem essas distâncias reais, a gente tende a usar a direção. E aí eu só posso passar, por exemplo, de uma esquina até a outra esquina, se é uma via que só tem um sentido, naquele sentido, obviamente, não posso ir na contramão. Tá? A maioria dos grafos direcionados, geralmente, né, vamos dizer assim, a maioria está relacionada com problemas que estão ligados com um fluxo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho lá um grafo que seria toda a malha de rios para fazer a composição das usinas hidrelétricas ao longo do rio, né? Dificilmente, dificilmente não, diria impossível, a água ir no sentido contrário do rio, né? Então, aí você tem que usar essa direção, porque só faz sentido isso. Em redes elétricas também é muito comum nós termos direção nos arcos, que é onde que a energia está sendo enviada, tá? Embora a gente possa inverter isso em algum momento, dependendo da estrutura de energia elétrica de alta tensão, isso não é possível. Então, esse direcionamento acaba fazendo mais sentido. Quando nós estamos lidando com problemas de logística em geral,
mesmo que a gente esteja trabalhando com problemas reais aí, roteirização na cidade, etc., às vezes a gente simplifica e tira esse direcionamento, porque acaba facilitando bastante a resposta, e não gera uma distorção ou uma diferença que seja considerável na resposta final. Tá? Ele acaba não influenciando tanto na resposta, tá? A não ser que nós tenhamos um problema, uma abordagem num problema em cidades que têm grandes acidentes geográficos. Então, por exemplo, Curitiba é uma cidade que a gente pode usar tranquilamente arcos arcos não direcionados, né? Usar a distância euclidiana, porque é uma cidade quase que plana, né? Agora, se a gente pensar no Rio de Janeiro, já é uma cidade que é difícil da gente não usar a direção das vias. Por quê? Porque nós não temos muita alternativa. O Rio de Janeiro tem um formato geográfico em que, se eu faço uma linha reta, eu estou passando no meio do morro, no meio do mar. Então, perde um pouco o sentido. Então, para locais, regiões onde eu tenho muito acidente geográfico, os problemas de logística têm que ser abordados com a parte de direcionamento das vias, né, das arestas daí, para poder fazer um pouco mais sentido. A resposta pode dar muito ruim. Já em cidades mais planas, você pega Brasília, por exemplo, pô, não faz nem sentido, né? Uma mesa de bilhar, né? Plano, liso, pode ir de tudo que é lugar para tudo que é lugar. Então, o erro que eu vou ter de um ponto a outro em linha reta, ele é distribuído no grafo inteiro, ou seja, não vai influenciar tanto assim na resposta final, tá? E o primeiro conceito que nós temos ali é o conceito de sucessores e antecessores. Então, os sucessores de um certo nó, né, ou um certo ponto, são todos aqueles pontos que vêm depois desse nó. Isto é, onde que eu vou construir um arco, né, que eu posso enumerar arco A1, A2, A3, mas esse arco A1 é a ligação entre o ponto 3 e 4, por exemplo. O arco A2 é a ligação do ponto 3 e 5. Então, eu posso dar um nome para o arco especificamente, ou eu posso considerar esse arco sendo a ligação de dois pontos, né? Representar ele por uma ligação de dois pontos. Então, os sucessores nada mais são do que arcos cuja origem é o nó que nós estamos querendo estudar. Então, os sucessores do nó XI é todos aqueles que têm um arco que a origem é no XI. Assim como os antecessores. Quais são os antecessores de um nó? Todos aqueles arcos cujo destino, o final do arco, é o nó XI. Então, todos os pontos X que vão terminar criando um arco com o XI são um conjunto de antecessores do nó I. Né? A gente acaba nomeando aqui com essa letra grega aqui, eu nem lembro qual que é essa letra grega, mas a menos 1 é gama maiúsculo, né? Gama menos 1, na verdade, porque está chegando, tá? Então, cuidado aqui com esse menos 1, que não tem nada a ver com inversa, não tem nada a ver com isso, tá? É simplesmente que está chegando. É bastante comum você ver isso em livros, né? Obviamente que para grafos não direcionados, a gente tem que tudo que chega sai, né? Porque se eu estou ligando o 3 com o 4, eu estou ligando o 4 com o 3, porque eu não tenho direção específica, então acaba que os dois arcos são os mesmos, né? Aí agora a gente vem com uma sequência de conceitos que a gente vai usar bastante aí, de uma maneira bem natural depois, tá? Que é o conceito de caminho, tá? Vejam que caminho está ligado com grafo direcionado e arco está ligado, então, com o direcionamento. Toda vez que eu tenho um arco, eu tenho uma origem, tenho um destino, eu tenho uma direção. Tá? A ligação entre dois pontos tem uma flechinha, vamos dizer assim, entre aspas. Está apontando para algum lugar. E caminho nada mais é do que
qualquer sequência de arcos onde o vértice final de um é o vértice inicial do outro, tá? Então, se eu tenho lá um conjunto de nós e arcos, cada vez que eu faço uma sequência de arcos, onde que cada nó que eu paro, eu vou para alguém a partir dali, eu tenho um caminho, tá? Arcos adjacentes são dois arcos se eles possuem pelo menos um vértice em comum. Então, imagina, eu estou ligando o 1 com o 3 com o 5. Esse arco 1, 3 e esse arco 3, 5, eles são arcos adjacentes. Ou seja, dentro de uma sequência de arcos, dois arcos, um depois do outro, é o que nós chamamos de arcos adjacentes. Assim como vértices adjacentes, se eles pertencem ao mesmo arco, né? Se ele é a origem e destino, são os vértices adjacentes. Muito bem. Então, agora a gente vai diferenciar um pouquinho caminho simples e elementar, tá? Caminho simples é um caminho, ou seja, uma sequência de arcos, em que um arco não figura mais do que uma vez. Tá? Ou seja, se o arco não repete, eu tenho um caminho simples. Entretanto, se dentro desse caminho o vértice não repete, eu tenho um caminho elementar. Então, é uma diferença, porque isso a gente vai tratar de problemas que estão relacionados com esse conceito de simples elementar depois. Então, caminho simples, o arco não aparece, não repete. Caminho elementar, o vértice não repete. Tá? Um caminho elementar é também um caminho simples, o recíproco nem sempre é verdadeiro. Tá? Agora, é o seguinte, todo o conceito que a gente falou de caminho entra agora para não direcionado quando a gente fala em cadeia. Tá? Uma cadeia nada mais é do que uma sequência de arestas. Então, a mesma coisa, onde que o final de uma aresta, o vértice final de uma aresta é o início da próxima, uma sequência de arestas. Qual que é a diferença de cadeia e caminho? Caminho é para grafo direcionado, onde eu tenho arcos, e cadeia é para grafos não direcionados, onde eu tenho arestas. Tá? E aí a mesma coisa, se você tem uma cadeia simples, uma aresta não aparece mais do que uma vez, não repete arestas. Se você tem não repete vértices, você tem uma cadeia elementar. Tá? Muito bem. Custo de um caminho. Então, o que a gente acaba fazendo lá? Associando a cada arco, a gente acaba associando algum tipo de valor. Tá? A gente diz isso que é um custo CIJ, que é o custo de ligar o ponto I ao ponto J, ou nó I ao nó J. Esse custo pode ser um peso, pode ser um comprimento, pode ser um fluxo, pode ser uma capacidade, mas a gente associa algum valor, dependendo do problema que a gente está abordando, àquele arco. Quando a gente desenha um caminho, o custo desse caminho nada mais é do que a soma de todos esses, de toda essa sequência de arcos aí, tá? De arcos ou arestas, tá? A cardinalidade de um caminho é a quantidade de arcos que a gente vai existir, ou proporcionalmente, paralelamente, de arestas também de uma cadeia, tá? A cardinalidade de uma cadeia nada mais é do que a quantidade de arestas que eu tenho dentro nesse caminho, tá? Ou nessa cadeia. O último conceito básico aí é o conceito de laço, tá? Laço é nada mais do que um arco que liga um nó a ele mesmo, tá? Muitas vezes a gente acaba utilizando o laço da seguinte forma. Então, imagine que eu tenho um arco ligando a ele mesmo. O que é o laço? Nada mais é do que, se eu pensar em logística, o ponto, ou aquele veículo, ou aquilo que eu estou estudando no meu grafo, ele fique parado no meu ponto. Então, imagine que é um caminhão que está fazendo um roteiro e eu estou olhando a cada período de tempo. A cada período de tempo ele tem que fazer um deslocamento. Como é que eu faço para ele ficar parado? Eu crio um laço, quer dizer, um arco ligando aquele ponto a ele mesmo, e aí eu
entre aspas, percorro esse laço se o caminhão está parado. Então, a maior parte do uso do conceito de laço é para que a gente possa conseguir controlar um caminhão, um veículo, seja lá uma pessoa, ficar parada de um ponto. Tá? Essa é a maior aplicação que nós temos de laço. Muito bem. E aí, depois que a gente entendeu lá caminho e cadeia, a gente passa agora para circuito. Tá? Qual que é a diferença deles? O circuito nada mais é do que um caminho onde que o primeiro arco, né, o primeiro vértice do primeiro arco, coincide com o vértice final do último arco. Então, é aquela história de sair de um ponto, passar por um conjunto de arcos e voltar para o mesmo ponto. Tá? Isso é um circuito. O que acontece? Um circuito elementar é um circuito no qual um vértice só aparece uma única vez. Obviamente, exceto o inicial, né? Que o inicial é o final. Então, eu começo lá no vértice 0, passo por um conjunto de vértices e volto para esse mesmo vértice. Então, exceto esse primeiro, o circuito elementar é isso. Repare que aqui não está se preocupando com se eu estou repetindo arcos, tá? Mas o vértice só vai aparecer uma única vez. Um circuito hamiltoniano é um circuito elementar, então onde que eu vou passar cada vértice somente uma vez, porém todos os N vértices estão sendo passados. Então, olha só, se eu tenho lá um conjunto de pontos, e eu quero sair de um ponto, passar por todos eles, dado aqueles arcos existentes, e voltar para o mesmo ponto, eu tenho que circuito hamiltoniano. Nada mais é do que o problema do caixeiro viajante. O que é o problema do caixeiro viajante? É encontrar o menor circuito hamiltoniano possível. Então, eu minimizar, ou dentre todos os circuitos hamiltonianos possíveis de existirem naquele grafo, o menor deles é a solução do problema do caixeiro viajante. Entretanto, nem todo grafo vai possuir um circuito hamiltoniano. A gente vai ver algumas situações que isso acontece. E aí, como é que resolve isso depois? Tá? Então, é importante entender isso. Tá? O circuito hamiltoniano, eu passo por todos os vértices. Associa hamiltoniano com o caixeiro viajante. Tá? Muito bem. Grau de saída de um vértice nada mais é do que a quantidade de arcos que saem daquele vértice. Ou seja, que tem origem naquele vértice. O número de arcos que tem origem naquele vértice é o grau de saída. Assim como o grau de entrada é a quantidade de arcos que está chegando naquele vértice. Tá? Então, o grau de entrada é grau de saída. Isso tem a ver com o que a gente vai ver lá no finalzinho, que é o problema do carteiro chinês, tá? Mas, continuando aqui, aí outras definições básicas aí, tá? Grafos parciais e subgrafos, tá? Grafos parciais, grafo parcial, onde eu tenho todos os pontos, mas eu não tenho todas as arestas. Nada mais do que isso. Então, eu tenho um grafo, um conjunto de pontos, um conjunto de arcos. Um grafo parcial eu tenho todos os pontos, mas eu tenho só um subconjunto de arestas. Tá? Subgrafo, eu tenho um subconjunto de arco, de nós e um subconjunto de arestas. Tá? Beleza? E um subgrafo parcial é um grafo parcial do subgrafo, onde eu tenho desse subgrafo aqui só um subconjunto desses arcos. Tá? Então, eu tenho de todos os pontos, eu pego um pedaço de um conjunto, um subconjunto de pontos, um subconjunto de arestas. Se eu pegar um pedaço só dessas arestas, eu tenho um subgrafo parcial. Tá? Obviamente que para que servem esses três conceitos aqui? Mais importante do que ficar decorando o grafo, o subgrafo, o grafo parcial,
nós entendemos a delimitação do problema que a gente está abordando. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo da área florestal. Dentro da área florestal, imagine uma floresta, essa floresta dividida em pequenas regiões, que são chamadas de talhões, tá? Onde que eu tenho que fazer um planejamento ali para fazer a colheita dessas árvores. Tá? De uma maneira bem genérica esse problema. Essas árvores, ela tem um período para corte. Eu não posso cortar ela a qualquer momento. Então, dependendo da espécie, eu vou dar um exemplo. Se eu não me engano, pinos, por exemplo, corta-se a partir de 13 anos. Agora eu não lembro se é pino, esqueci o nome. Essa outra que tem aqui no Paraná bastante também. Mas vamos supor lá que corte dos 13 aos 18 anos é o período ideal para cortar o pinus, tá? Espero que eu esteja falando a espécie certa. Então eu tenho uma floresta inteira, cada floresta é dividida em pequenas regiões que nós chamamos de talhão, e cada talhão eu pego lá um pontinho dentro desse talhão para representar esse talhão. Então, cada talhão vira um nó. A ligação entre os talhões são os arcos. O que são essas ligações? Por exemplo, são ruas que são abertas no meio do mato para o tratante de corte ou para o caminhão que vai carregar chegar até lá. Até porque, se eu estou no meio de uma floresta, para eu tirar a madeira, o caminhão tem que chegar onde está a madeira. Né? Eu não boto a madeira nas costas e levo até a estrada. Eu tenho que abrir uma estrada até chegar lá no talhão. Então, a ligação entre esses talhões, entre esses pontos, são as nossas arestas. Tá? Muito bem, quando eu olho para a floresta inteira, obviamente que eu não plantei uma floresta inteira todas ao mesmo tempo. Nem dá tempo, né? Eu vou plantar aqui nesse talhão, demora 2 meses, 3 meses, sei lá, para plantar no talhão inteiro. Aí outro talhão. Aí quando eu vejo a floresta, eu comecei a plantar no ano, sei lá, no ano 0, e no ano 7 eu estou terminando de fazer o plantio em todo o meu terreno. Dali a pouco já começo a colheita dos possíveis talhões que eu plantei lá no início. Então, o que acontece? Eu tenho talhões, a palavra certa não é essa, mas eu vou dizer assim, talhões que estão maduros, que eu posso ir lá e cortar. Se eu cortar antes de 13 anos, eu estou perdendo madeira, porque ele não engrossou, não cresceu o suficiente. E se eu cortar depois de 18 anos, eu também estou perdendo, porque a qualidade da madeira começa a ficar ruim. Aí os engenheiros florestais sabem muito melhor do que eu como que funciona. Muito bem, se eu olho o meu grafo como sendo a floresta inteira, eu vou olhar somente o subgrafo que me interessa a cada momento do plantio. Então, no ano 0, quais são os talhões e quais são os arcos que eu posso usar? Porque tem talhões que ainda não estão dentro do período ideal para colheita. Então, esse controle de grafo, subgrafo, grafo parcial, tem muito a ver com o tipo de problema que eu vou abordar, como que eu controlo isso. Né? Por exemplo, imagine que eu quero chegar num certo talhão lá no meio da floresta. E aí eu cortei lá 1 ano atrás o talhão do lado, que é entre a estrada e o talhão que eu quero cortar agora. No meio desses dois tem um talhão que eu cortei o ano passado. Obviamente que o ano passado tinha ali um resto de estrada. Mas para eu chegar lá, atravessar, eu vou ter que reabrir essa estrada. Então, eu tenho lá um arco que tem um certo custo para fazer a manutenção da estrada. Eu poderia chegar naquele talhão que eu quero cortar por outra maneira, mas seria, por exemplo, mato virgem ainda. Eu ainda não tinha estrada nenhuma. Obviamente que eu vou ter um outro custo associado para chegar no mesmo talhão. Então, esses conceitos, quando a gente está usando problemas espaciais, colheita, madeira, outros tipos de colheita, ou até problemas de coleta. É aí que a gente usa esses conceitos de grafos parciais, subgrafos, porque dentro dos nossos modelos, nós vamos ter que definir esses conjuntos. Então, a grande importância disso está em eu conseguir, e isso nem sempre é fácil,
dentro de um modelo matemático, dizer lá, olha, neste momento estou usando só esse subgrafo, ou só esse grafo parcial. No momento seguinte, eu estou fazendo um controle, por exemplo, de 10 períodos, tá? 10 meses lá. Dentro do primeiro eu tenho um subgrafo, do segundo é outro subgrafo, o terceiro é outro subgrafo. Mas como é que eu escrevo matematicamente isso? Como é que eu chego lá na hora do artigo e escrevo isso? É utilizando esse conceito de subgrafo. Tá? Então, eu vou definir quem é esse conjunto ali, XS, por exemplo, a cada período. Eu crio uma regra. Quem é o XS? É todo ponto, todo vértice pertencente a X, tal que acontece tal coisa. Entenderam? Então, é nesse sentido que a gente acaba usando esses conceitos aqui de grafo, subgrafo e subgrafo parcial. Tá? O grau de conexidade de um grafo, ele é um pouco subjetivo, tá? Não existe uma limitação fixa. Fortemente conexo, aqui é uma definição clara. Se eu consigo sair de qualquer nó, independente de como eu faço esse caminho, mas eu consigo criar um caminho e chegar em qualquer outro nó, existe um caminho, mesmo que seja demorado, longo, mesmo que seja bem complexo esse caminho, não importa. É um grafo fortemente conexo. Tá? Unilateralmente conexo, se para cada par xi, xj, existe um caminho ligando xi a xj ou ao contrário. Ou seja, acaba que isso é mais utilizado quando eu tenho um grafo direcionado. Se eu consigo chegar num ponto para outro e às vezes eu não consigo chegar do outro para um, é porque é unilateralmente conexo. Tá? Conexo agora se para cada par x e xj existe pelo menos uma cadeia, tá? Ligando x e xj. Lembrando que caminho está associado lá com direcionado e cadeia com não direcionado. Tá? E desconexo se existe pelo menos um par, se pelo menos um parzinho de pontos eu não conseguir ligar, ou seja, não existe nenhuma cadeia que ligue, então quer dizer que ele é desconexo. Tá? Isso acontece bastante, por exemplo, quando eu tenho ilhas, quando eu tenho lá, por exemplo, Florianópolis, né? Eu tenho um caminho para chegar lá e por algum motivo eu não posso utilizar a única entrada, e aí aqueles pontos dentro da ilha ficam isolados, então eu acabo tendo um grafo desconexo. Então, dependendo do problema que eu quero, eu tenho que tratar isso de alguma forma. Tá? Como é que a gente acaba representando matricialmente esse grafo? Aqui, gente, ele é um conceito que até um tempo atrás fazia bastante sentido eu falar em matriz assim. Hoje em dia vai depender muito da linguagem de programação que você vai querer fazer. Tá? Obviamente, né, a matriz de adjacências é uma matriz 1 e 0, onde que se o nó I e o nó J estão ligados, então eu tenho uma adjacência, ou seja, existe o arco x, existe J, e 0 caso não exista esse arco. Tá? A matriz de incidência se eu tenho um direcionamento. Tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, o nó 3 está ligado com o nó 7, nessa direção, 3 indo ao 7, mas o 7 não está indo para 3, então, na linha 3, coluna 7, eu coloco 1, na linha 7, coluna 3, eu coloco menos 1. Ou seja, eu estou no sentido contrário da minha direção. Então, essa é a matriz de incidência, a matriz de adjacência. A gente usa bastante isso porque o que acontece? Dentro dos problemas com grafo, um problema que a gente acaba abordando de uma maneira implícita, mas que cabe vários estudos aí, é quando a gente tem matrizes com um grande conjunto de zeros. Tá? Um grande conjunto de zeros. Imagine uma matriz... eu quero fazer um transporte de 300 origens para 500 destinos. Mas nem tudo está ligado. Então, imagine que cada origem está ligado com 2 ou 3
ou 3 destinos somente? Eu tenho uma matriz de 300 por 500. Teoricamente, dá 4 zeros, né? 300, 500, 150 mil ligações. Mas cada origem, imagine que eu tenho em média aí 2 ligações. Eu estou com 600 das. Então, eu tenho uma matriz com um monte de zero na matriz de adjacência. Ou na matriz de incidência. No caso, se for um grafo bipartido de transporte, é a matriz de incidência. Tá? Eu tenho um monte de zeros. E aí, tratar problemas com essa matriz cheia de zeros não é, a gente não, a gente pode tratar da forma tradicional, da forma com que os modelos trabalham, porém, eu posso, às vezes, ir lá usar algoritmos específicos para esse tipo de matrizes, tá? E matrizes que a maioria dos valores são zeros, tá? Então, é basicamente para isso. Hoje em dia, dependendo da linguagem de programação que você acaba usando, a gente acaba usando uma estrutura de banco de dados, né? Então, ao invés de eu fazer uma matriz, literalmente uma matriz IJ, eu acabo utilizando lá uma lista onde vou ter origem, destino e valor. E aí eu armazeno bem menos informações, né? Tipo, não preciso armazenar as que são zeros, concordam comigo ou não? Imagine lá que eu tenho o arco 3 está ligado com o 2 e com o 7. Então eu vou colocar lá 3, 2, 1, 3, 7, 1, e eu não preciso colocar os outros 3, 3, 1 ou 3, 3, 3. Não preciso ligar, não preciso fazer isso. Então, olha a quantidade de informação que eu não preciso armazenar se eu não colocar numa matriz. Perceberam? Então, aí vai depender muito da linguagem de programação, tá? Mas é importante a gente discutir isso agora, pelo menos começar agora, porque na hora que vocês forem programar os métodos de vocês, a entrada de dados vai ter que ser de alguma forma. E aí, como é que você vai fazer essa entrada de dados? Pela matriz de adjacência ou por uma estrutura de banco de dados, por exemplo, onde você coloca só, por exemplo, origem, destino e o custo. Quer dizer, se existir, eu já sei que existe uma ligação ali e o custo associado com ele. Se existir o valor, existe essa dupla, né? A coluna 1 e a coluna 2. Se existe a coluna 3, é porque tem um custo associado. Se ele nem existir ali na coluna 2, nem existe. É uma outra maneira de armazenar ou representar um grafo, tá? Tudo bem? Então, esses são os conceitos mais básicos que a gente tem. Tá? A gente vai pular aqui o problema de rota mínima, porque eu vou usar na semana que vem, e nós vamos direto para o problema do caixeiro viajante. Tá? Tá aqui, problema do caixeiro viajante. Aqui eu quero discutir com vocês, então, talvez o problema que mais, se não for o problema, com certeza está entre os top 3 mais estudados do mundo, tá? Em qualquer área, de qualquer, somando todas as pesquisas do mundo, o problema do caixeiro viajante está entre os top 5, com certeza, de problemas que mais estudados do mundo, tá? Então, basicamente, é aquilo que eu falei para vocês. O que é o problema do caixeiro viajante? É você descobrir, né, organizar o menor, ou o que tiver custo mínimo, circuito hamiltoniano, que é sair de um ponto, passar por todos os outros pontos daquele grafo, todos os outros vértices daquele grafo, e retornar ao ponto de origem. Tudo bem? Agora a gente vai ver duas coisas. Primeiro, o modelo exato e um problema que nós chamamos de variante, tá? Variante do Benchmark, que está ligado com o problema de designação. Para isso, a gente vai montar aqui primeiro o modelo exato dele. Deixa eu pegar aqui. Tá? Esse modelo matemático aqui, que está lá no livro do Baudin, em 83, ele é o modelo do Dantzig. Tá? Então, vamos entender esse modelo aqui. Tá? Basicamente, o que ele é? Eu vou minimizar os custos, custo IJ, XIJ, minha variável vai ser
Se eu estou indo do ponto I para o ponto J, isso é igual a 1. Se não, né, caso contrário, é 0. Né? Então, está aqui, ó, X e J é 1. Se o arco IJ faz parte do itinerário, se eu estou indo de I para J, e 0 caso contrário. E minha função objetivo, no problema do caixeiro viajante, problema tradicional, modelagem tradicional, basicamente é minimização dos custos de deslocamento, tá? Imagine que aqui fosse a distância, por exemplo, o meu C e J é a distância de I para J. Eu tenho 3 conjuntos de restrição no modelo de Dantzig. Tá? Os 2 primeiros, reparem que é o modelo de designação. Cada origem, cada I, só pode estar ligado com um destino J. Cada destino J só pode estar ligado com uma origem. Ou seja, eu só tenho um cara chegando até... Eu sou um ponto. Só tenho um cara chegando até a mim, e eu só tenho um chegando, indo desse ponto que eu estou até o próximo, só tenho um indo. Para que é esse outro conjunto aqui? É um conjunto que é para evitar subrrotas. Tá? O que é subrrotas? Tá? A gente acaba usando esse conjunto, esse S aqui, essa restrição aqui embaixo. Tá? O que é subrrotas? Então, vamos pegar agora um exemplo e vamos começar a construir esse modelo aí. Eu vou pegar aqui alguns pontos. Eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Tá? Aqui a coordenada X, coordenada Y, um aleatório aqui, sei lá, entre 10 e 100. Bem, Ctrl C, colar valores. Beleza, agora está aqui uns pontos. E esses aqui são os meus pontos. Eu quero fazer uma rota com esses pontos aí. Tá? Sair aqui, sei lá, ir por baixo aqui, voltar reto, vir aqui por fora, ir até lá e voltar aqui. Sei lá qual que é o melhor caminho. É isso que a gente quer descobrir. Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente acaba fazendo aí é fazer a matriz de distâncias entre esses caras, o meu custo C e J. Eu posso associar um custo direto, ou eu posso fazer a distância entre eles, tá? Acho que a distância todos vocês já sabem fazer, né? Eu vou colocar aqui para baixo, Ctrl C, transpor. Então, eu vou fazer a distância euclidiana. Todo mundo lembra qual que é a distância euclidiana, hein? Moleza, né? Distância euclidiana, então, lá é a raiz. Abre. Né? O primeiro, vou só fixar aqui a coluna. X menos X, não era isso? Elevado ao quadrado. Mais Y, fixa a coluna E, menos o Y, fixa a linha 2, elevado ao quadrado. Então, essa é a distância euclidiana, né? XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Como é que eu sei que está certo? Porque a distância dele para ele mesmo tem que ser 0. Então, essa é a minha distância. Neste caso aqui, nós estamos dizendo aqui que é uma matriz simétrica, certo? A distância do ponto 1 para o ponto 2 é a mesma distância do ponto 2 para o ponto 1. Vou colocar aqui com uma casa decimal só, para não ficar tão poluído. Tá? Então, a distância do 1 para o 2 é 40,4 unidades de distância, e da do 2 para o 1 também, 40,4, é a mesma coisa. Tudo bem?
Beleza. Então, as minhas variáveis aqui, x e j, C, Ctrl V. Mesma coisa do que a gente tinha feito lá na designação, aqui estão as minhas variáveis. Sim ou não? Tranquilo, Sim. né? Tranquilo, né? Então, aqui está a minha variável x e j. O que acontece, obviamente? No problema do caixeiro viajante, o xjj, né, ou ii, né, a gente ou não cria essa variável, ou cria essa variável e depois diz que ela é igual a zero. Porque senão, obviamente que se eu for pegar para cada linha e para cada coluna a menor distância, ele vai somar sempre a diagonal principal e vai ser zero. Então, o que é uma subrota? Uma subrota seria mais ou menos eu sair, sei lá, daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e aí eu tenho uma outra que vem para cá, para cá, para cá e volta. Beleza. Pensando que esse cara aqui é o ponto de origem, o 68,70, que é o ponto 1. 68,70 seria esse cara aqui. Imagine que esse é o ponto de origem. Se esse é o ponto de origem, como é que eu vou fazer uma rota daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá? Não tem como o caminhão sair voando, né? Ou o veículo sair voando. Então, isso aqui é uma subrota. É isso que a gente tenta evitar. Todo o problema do caixeiro viajante, ele está resumidamente, o problema dele é conseguir encontrar o menor conjunto de restrições que vai evitar as subrotas necessárias. Então, dentro do modelo tradicional, o que a gente tem? Então, agora a gente volta para cá e começa a olhar aqui. Olha só, cada ponto, cada origem está ligado somente com destino, cada destino está ligado somente com origem. Mas isso aqui não é o problema da designação? É o problema da designação. Ou seja, a soma aqui, ó, a soma essa linha vai ser igual a 1. A soma dessa coluna vai ser igual a 1. Qual que é o conceito básico de circuito hamiltoniano? Circuito hamiltoniano, o conceito básico é eu primeiro ser um circuito, ou seja, a sequência de arcos é o arco final, ou o vértice final de um arco é o vértice inicial do próximo. Esse é o conceito principal, né? Ou seja, aqui eu vou colocar aqui a restrição 1 e aqui 1. Tudo bem? Então esse aqui é o meu modelo. Eu vou criar aqui esse modelo só para a gente, vou resolver só para a gente ver o que acontece. Teoricamente, aqui eu estou fazendo o problema da designação, tá? Então, vamos pegar aqui em dados, vou fazer com o solver mesmo. Então, vamos lá. Ah, faltou a função objetivo. Função objetivo, somar produto desse cara, ponto e vírgula, esse cara. Não estou fazendo mais nada, tá? Eu vou só inserir as restrições básicas. Olha só o que vai acontecer. Alguém consegue me chutar o que vai acontecer já de cara, não? Minimizar. As variáveis estão aqui. Aonde que ele vai dar esse montoeiro de 1? Adicionar. A soma disso tem que ser igual a 1. Pode falar. Vai dar o 3 parzinho de arco que vai e volta nos mesmos valores, nos mínimos, no caso. Os uns vão ficar na diagonal, não? Ah, isso aí. Teoricamente, os 1 têm que ficar na diagonal. Porque é o menor valor, não é? Vamos ver se isso vai acontecer. Adicionar, não posso esquecer que todas essas variáveis aqui tem que ser binário.
Veja que um problema pequenininho, eu já tenho 36 variáveis binárias, tá? Óbvio, né? Claro, claro que as variáveis binárias, as variáveis vão ser escolhidas as que estão na diagonal principal. Então, de cara, agora a gente vai olhar lá no modelo matemático que eu vou construir. Eu tenho aqui x e j, x e j, mas eu tenho que dizer que na diagonal principal tem que ser 0, obrigatoriamente, tá? Eu tô com um material aqui na mão, mas eu não tô com na pasta aqui para vocês. Então, vamos inserir isso de alguma forma. Vamos pegar aqui, ó, fazer assim. Isso. Vou colocar a diagonal principal aqui. Igual a isso. E eu vou colocar esse conjunto de restrição aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, vamos inserir esse conjunto de restrição aqui. Adicionar isso aqui tem que ser igual a 0. Ok? Tá lá. Vamos resolver de novo agora. Encontrou uma solução. Vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos ver se deu certo? Agora aconteceu que Quem que tinha falado aquela hora? Franklin. O Franklin falou. O que ele vai fazer? Ó. Aqui até que não foi isso, ó. Do 1 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 1. Aí depois, do 2 para o 3, do 3 para o 6, do 6 para o 2. Então, eu criei duas subrrotas. Certo ou não? Ó, do 1 para o 4, 4 para o 1. Vamos desenhar esse cara aí? Você sabe me desenhar a rota aqui? Não, Excel não, é bem fácil. É só a gente fazer assim, ó. 1 para o 4. Então, a gente vai desenhar a sequência. 1, 4 e 1 para o 4, 4 para o 5 e 5 para o 1. E aqui depois vai ser o 2 para o 3, o 2 para o 3, o 3 para o 6 e o 6 para o 2. É só a gente fazer um PROC V aqui. Vocês vão ver como que é fácil. Um PROC V. Procure esse cara. Dentro dessa. Aqui vai retornar o 2. E aqui vai retornar o 3. Pronto. A gente tira isso daqui. E é só criar aqui agora o gráfico. Só que não é esse gráfico que eu quero. É esse gráfico aqui. Selecionar dados, adicionar. Okay. Então, a gente resolveu o problema da designação e isso aqui são as subrrotas, que era o que a gente esperava mesmo, né? A gente esperava acontecer isso. Ou acontecia isso, ou ele ia fazer 2 a 2, né? E voltar a fazer o que o Franklin tinha falado. Veja que pode acontecer ligar 2 a 2, ligar 3 a 3, mas ele aconteceu aqui as duas subrrotas que a gente estava dizendo. Então, basicamente, o problema do caixeiro viajante, ele é conseguir, de alguma forma, não deixar esse tipo de coisa acontecer. Não deixar isso acontecer.
Muito bem. Como é que a gente faz isso, então? Vou deixar aqui agora. A primeira maneira de fazer isso é com esse conjunto S aqui. Esse conjunto S aqui, definido assim, que eu vou definir um conjunto Q, para todo subconjunto próprio não vazio Q de N, ou seja, vou construir todas as combinações do conjunto Q não vazio, e aí eu vou pegar o I pertencente a esse conjunto Q, o J não pertencente ao conjunto Q, vou fazer o somatório, vou dizer que é maior ou igual a 1, e vou fazer isso para todos. Então, vamos tentar construir esse cara aqui junto com a gente, tá? Junto com o que a gente fez agora. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, quem que é o meu conjunto N? Meu conjunto N para esse ponto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são todos os pontos, tá? Então, vamos pensar aqui quem são os possíveis conjuntos Q. Não vazio, quer dizer, se não vazio, eu tenho um conjunto somente com 1, somente com 2, somente com 3, somente com 4, somente com 5, somente com 6. Com 1 e com o 2. Com 1 e com o 3. Com 1 e com o 4. Com 1 e com o 5. Com 1, com o 6. Com o 2, 3. 2, 4. 2, 5. 2, 6. O que mais? 3, 4, 3, 5, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Agora, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Me ajudem aí caso eu perca alguma coisa, tá? 2, 3, 6. 3, 4, 5. 3, 4, 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Opa, 4 só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 5, 6. Me ajudem aí, gente. Professor, Oi, pode falar. eu acho que faltou ali faltou 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 3, 6. Antes de começar com o 2. Aham, faltou mesmo. Vamos inserir aqui, só para a gente ver quanto que vai dar aqui. Depois a gente volta ele para baixo. Faltou mesmo. 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6. 1, 4, 5, 1, 4, 6, 1, 5, 6. Agora deu, né? Esse aqui é lá para baixo. Aqui. Excluir. Caramba. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 6. Agora 1, 3. 1, o 3, 4, 5. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 5, 6. 1, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 e 6. 2, 3, 6. Acabou 2, 3. 2, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Isso.
Agora com 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 6. Aí acabou. 1, 2, 3, 5 e 6. 1, 2, 4, 5 e 6. 1, 3, 4, 5 e 6. Por fim, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Tem mais algum? 3, 4, 5. É isso aí. Aí, obviamente, que eu tenho o conjunto depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, se a gente olhar aqui, ele está dizendo que um I pertencente ao Q e um J não pertencente ao Q, o complementar dele, onde o Q é não vazio. Se o Q é não vazio, também não posso criar um não pertencente a Q vazio, porque então, o todo não pode ter. Quantos conjuntos deu aqui? Vamos ver. Se não tiver faltando todos, quantos tem que dar, gente? Será que está certo? 58? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É igual a isso vezes isso. E esse cara é igual a esse vezes esse. 58. Tá faltando um grupo aqui, provavelmente, né? Então, teoricamente, eu tenho 64 grupos, não é isso? 64, porém, tirando o vazio e o todo, teria que dar 62 grupos aqui. Tá faltando algum grupo em algum lugar. Mas aqui a gente já entendeu a lógica, né? Em algum lugar aí, estou esquecendo algum que não deveria. Enfim. Mas vamos construir a primeira restrição só para a gente entender, tá? Quem que seria... Então, se esse aqui é o Q, quem que seria aqui pro primeiro cara, só pro primeiro conjunto? Não Q. Bom, não Q seria o complementar. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, como que diz a restrição lá do subconjunto de evitar subrrotas, quebrar subrrotas do Dantzig, tá? Ele diz o seguinte, eu pego um ponto pertencente a Q, o somatório para todos os J's não pertencente a Q. Muito bem, então vamos fazer isso. O I pertencente a Q, o somatório de todos os I's pertencente a Q, com todos os não pertencentes a Q. Então, aqui teria uma restrição do tipo sim. X 1, 2, mais x1, 3, mais x1, 4, mais x1, 5, mais x1, 6. Maior ou igual a 1. Então, para esse conjunto aqui, eu tenho essa restrição. Para o segundo, seria 1, 3, 4, 5 e 6. 2, 1, mais x2, 3, mais x2, 4, mais x2, 5, mais x2, 6. Maior ou igual a 1. Vamos pegar um lá no meião. Vamos pegar esse aqui, ó, com 3 aqui, ó. 1, 2, 3, nessa coluna. Quem que eu complemento? Vamos pegar o de baixo, aqui. 1, 2, 5 é o 3, 4 e 6. Então, como é que ficaria essa restrição? Ficaria x, 1, 3, mais 1, 3, mais x, 2, 3, mais x, 5, 3, mais x1, 4, mais x2, 4, mais x5, 4, mais x1, 6, mais x2, 6, mais x5, 6.
maior ou igual a 1. E agora, deu para entender por que fazer esse conjunto de restrição aqui é extremamente difícil para evitar todas as sub-rotas? Difícil, né, gente? Então, a gente tem aqui quantas restrições nós vamos ter, tá? Teoricamente, aqui está faltando algumas, tá? Mas, teoricamente, todas as combinações de restrição é 2 elevado a n menos Q sendo vazio e Q sendo todo mundo. Então, é 2n, 2 elevado a n, 2 elevado a n menos 2. Certo? Isso aqui é o número de restrições para evitar sub-rota. 2 elevado a n menos 2, que é o conjunto vazio e o conjunto completo. Ele mesmo. Tá? Só que é o seguinte, se a gente olhar para esse conjunto aqui, quando só tem 1 e para quando tem 5, esse somatório aqui é muito parecido com esse somatório aqui, ó. Porque a gente está garantindo que isso aqui é 0. E a gente está dizendo aqui, ó, 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Não é a mesma coisa que isso aqui? Aqui a gente ainda tem uma restrição que é igual a 1. Aqui está dizendo que é maior ou igual a 1. Obviamente que essa restrição aqui ela é uma restrição redundante. Concordam comigo ou não? Olha aqui, ó. 2, a linha 2 com todo mundo. 2 para 1, 2 para 3, 2 para 4, 2 para 5, 2 para 6. Foi isso que a gente fez aqui, né? Porque a gente escreveu isso e porque a gente colocou o 2, 2 igual a 0. Teoricamente, nem deveria existir o 2, 2. Então, escrever 2, 1, mais 2, 3, mais 2, 4, mais 2, 5, mais 2, 6 igual a 1, maior ou igual a 1, ela é redundante. Então, esses N restrições aqui, e essas N restrições que tem N menos 1 no Q, são redundantes. Então, eu tenho N mais N restrições redundantes. Então, eu tenho 2N menos 2, e aí eu diminuo disso, 2 elevado a N menos 2, menos 2 vezes N restrições. Porque são as restrições redundantes que eu já escrevi aqui na designação. Tudo bem? Porém, obviamente, que eu tenho... Isso aqui são as restrições que eu tenho aqui, mais as 2N que estão aqui. Mais essas N, 2N. Essas aqui eu criei tão e simplesmente pela estrutura do Excel, tá, gente? Nem deveria existir essa variável 1, 1, 2, 2, 3, 3. Eu nem crio ela. Então, o número total de restrições é 2 elevado a N menos 2, aí menos as 2 vezes N redundantes, mais as 2 N's da designação. Logo, esse cara aqui é o número de restrições que eu tenho no problema do caixeiro viajante tradicional, usando a restrição de subrrotas de Danzig. Ou seja, se a gente começar a usar aqui, sei lá, deixa eu colocar aqui para cá. Um, dois, três. Colocar 30 pontos. Ó, 1,07 vezes 10 elevado a nona. Nona vai dar na casa do bilhão, né? Então, se eu faço um caixeiro viajante com 30 pontos, com as restrições de Danzig, nós estamos falando aí que nós estamos com 1 bilhão de restrições. Viável? Completamente inviável. Entenderam por que o problema do caixeiro viajante, então, ele é tão complexo? Porque a restrição tradicional que nós temos,
que é a restrição de Tanzik aqui, é 2 elevado a n. É exponencial a quantidade de restrições. Você veja que, para a gente falar que em 1 milhão de restrições, nós estamos falando de 20 pontos. É 1 milhão de restrições já. É coisa pra caramba, tá? Aqui, para 6 pontos, nós estamos falando em 60 restrições. 7, 128, 126 restrições. 8, 254. Quer dizer, cresce exponencialmente aqui, obviamente, o número de restrições. Por isso que é tão difícil assim o problema do caixeiro viajante. Por isso que os softwares, até pouco tempo atrás, não davam conta, porque basicamente a maioria das pessoas acabavam fazendo esse tipo de modelagem, né? Mas nós temos uma alternativa. Tá? Nós temos uma alternativa. Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui a data certinho. Eu estou com o artigo dele aqui na minha mão, deles impresso aqui. 1960, recebido em janeiro de 1960, revisado em junho de 1960. 3 caras chamados Miller, Tucker e Zemlin. Eles publicaram um artigo chamado Integer Programming Formulation of Traveling Salesman Problems. Tá? E aí, o que eles fizeram? Ó, esse tipo de restrição de Dunks aqui, que é de 50 ela vai pedrada, aqui na apostila está de 83, que é no livro do Bodan, tá? No livro do Bodan, a formulação, mas essa formulação aqui é do Dunks, de 50 ela vai pedrada. Tá? E eles fizeram uma restrição um pouquinho diferente. E aí, a quantidade de restrições diminuiu consideravelmente, tá? Então, como é que eles fizeram a restrição? Eles fizeram a restrição da seguinte forma, tá? Eles criaram... Onde que eu vou colocar aqui agora? Eu vou colocar aqui do ladinho. Então, a gente chama de restrições de... Deixa eu pegar o nome deles correto, para vocês procurarem depois. Miller... Tucker e Zemlin, de 1960. Vocês vão ver em vários lugares, inclusive, escrito assim, restrições MTZ. Vocês vão ver em vários lugares, vários artigos, restrições de evitar subrota MTZ. Aí, como vocês verem, MTZ é porque é Miller, Tucker e Zemlin, tá? Basicamente, o que eles escreveram, tá? Eles escreveram o seguinte, eles criaram, e aí a gente vai ter aí o Renato que vai saber o que eu estou falando, ó. Eles criaram duas novas variáveis, uma variável lá chamando, na verdade, uma variável, né? Eles vão chamar de CIJ, que é o seguinte, em que momento que vai acontecer de eu passar no ponto I ou J? Basicamente é isso, tá? Basicamente esse C vai ser quanto que eu vou passar ali, ou em qual composição desse custo que eu vou passar ali, pensando que isso aqui é distância, qual é a distância que eu vou passar no I e passar no J. E a restrição, a gente pode escrever assim, ó, o CJ é maior ou igual que o CI menos um valor muito grande, um M muito grande, mais, deixa eu dar um espaço aqui, para a gente poder entender bem, mais CIJ mais um M muito grande, que multiplica tudo isso pela variável x e j. Vamos entender o que isso quer dizer, tá? O que essa restrição quer dizer. Particularmente, eu gosto de reescrever isso aqui de outra forma. Eu gosto de isolar esse M aqui, tá? Então, passa esse x multiplicando x e j,
passa multiplicando esse M, bota esse M isolado, passa para lá, passa para cá, a gente vai acabar tendo a seguinte escrita. CJ menos CI maior ou igual que CIJ vezes XIJ mais um Mzão que multiplica. Aqui eu acho que fica mais fácil a gente entender o que significa restrição. XIJ menos 1. Muito bem. Então, escrever a primeira ou escrever a segunda, todas elas foram baseadas no Miller-Tuck-Zemlin, tá? É a mesma coisa, é só fazer as operações algébricas aí. Muito bem, o que esse cara está querendo dizer o seguinte? Vocês vão encontrar, antes de eu explicar o que é, essa restrição aí, bastante nos modelos de sequenciamento de produção. Em todo sequenciamento de produção, vocês vão encontrar esse tipo de restrição ali. O que lá no modelo de produção simples, tá, de sequenciamento de produção, eles vão, geralmente são baseados numa restrição assim, eles vão criar um Cmax, que é maior do que todos esses CJs, que é o tempo que termina toda a produção. E a gente vai tentar minimizar essa produção. Então, a gente usa o mesmo conceito lá para fazer a roteirização de veículos ou o problema do caixeiro viajante. O que diz o seguinte, então, X e J é se o I passa imediatamente depois do J, tá? Então, vamos pegar aqui essa sequência que nós tínhamos aqui, 2, 3, 3, 6. Vamos pegar 2 e 3. X2, 3 é igual a 1, ali naquela solução. Se X2, 3 é igual a 1, nessa ordem, 2, 3, significa o seguinte, então eu vou colocar assim, ó, x2, 3 é igual a 1. Vamos escrever isso aqui em formato do 2, 3. C3 menos o C1, o C2 é maior ou igual. Olha só, de 2 para 3, qual que é o custo? 2 para 3 é 37,1. 7,1 vezes 1 mais um Mzão, que é um número gigante, tá? Um número muito grande. 1, que é 1, menos 1. Olha só, quando eu faço 1 menos 1, isso aqui dá 0, eu zero esse M. E esse 37,1 vai acabar sendo aquilo ali. Olha só, se eu passar o C2, vai dizer o seguinte, C3 vai ser maior ou igual que 37,1 mais C2. Vamos entender isso aqui. Agora a gente vai entender o que é o C. C é quando começa, quando eu passo pelo ponto 2. Quando eu passo pelo ponto 2. Em que momento que eu passo pelo ponto 2? Imagina que eu começo no ponto 0, tá? Aqui a gente está falando de distância. O meu CJ é distância. Então, imagine que eu estou com a distância 0 em C2. A distância 0 em C2. Até eu chegar no 3, eu não vou gastar 37,1 quilômetros, o meu caminhãozinho, 37,1 quilômetros. Então, o meu C3, ele vai ter que ser maior ou, no máximo, igual a 37,1. Obviamente, como eu quero minimizar esses custos, o C3 vai ser em que momento? Se o C2 começar no 0, o C3 vai ser igual a 37,1. Isto é, eu estou concatenando, estou fazendo assim, ó, qual é a quilometragem que eu passo no 3? É no 37,1. No 2 é no 0. Aí depois do 3 ele vai para o 6. Ó.
o 3, 6, tá? De 3 para 6. Então, a gente tem aqui um x 3, 6 igual a 1. Supondo aqui que o meu C2 é igual, C maiúsculo, C2 é igual a 0. Mesma coisa do que a gente fez ali, ó. Em cima ali, vamos pegar ali C6 maior ou igual, aí vai ter a mesma coisa, o x, x36 é igual a 1, 1 menos 1 é 0, tira esse cara. O custo de 3 para 6, o custo de 3 para 6 é 26,5. Então, vai ser 26,5 mais o C. Só que o C3, eu sei que ele passou ali, o C3, ele passou ali no quilômetro 37,1. Logo, o meu C6 vai ter que ser maior ou igual a 26,5 mais 37,1. Logo, meu C6 maior ou igual a 0,6, 13, então dá 0,6, 13 vai 1, 6. 63,6. Então, o que é essa variável C? Tá? Lá no Miller's Alien Tank ele chama de U, mas é o mesmo conceito. É o momento dentro daquela variável de custo, se for distância, é distância, se for tempo, é tempo. Como no caixeiro viajante a gente tem distância, vai ser distância. Como no sequenciamento de produção a gente tem tempo, então vai ser em que momento que vai começar a produzir o item 6, em que momento que eu vou passar pelo ponto 6, no caso do caixeiro viajante. E aí eu faço um sequenciamento de pontos. Mas olha só, o que vai acontecer quando uma variável for 0? Então vamos pegar aqui a variável x26. Você veja que não existe 26. 26 é igual a 0. x26 é igual a 0. Cuidado, ó. Eu estou indo de 2 para 3, de 3 para 6 e de 6 para 2. 2, 6 não existe. Vamos entender o que acontece lá. Então agora vamos pensar o seguinte. O C6 tem que ser maior ou igual que cadê? Aqui é o C2 mais agora o custo de 2,6. O custo de 2,6. 2,6, 11,4. 11,4 vezes 0 mais um Mzão vezes 0 menos 1. Olha só o que acontece. Esse termo aqui zera. Esse termo aqui vai ficar menos M. Então, eu estou dizendo simplesmente que o C6 é maior ou igual que a posição do C2 é irrelevante perto do menos M. É maior ou igual que um número menos 99,99999. Ou seja, ele pode ser qualquer coisa. Então, é uma restrição do tipo que, quando ele está na sequência, ele coloca um logo depois do outro. Quando ele não tem a sequência, ou seja, quando a variável x é 0, ele não impede nada. Ele simplesmente diz o que tem que acontecer. Então, esse é a grande descoberta dele. O que acontece? Eu vou fazer para todos os pontos, exceto quando o i é igual a j. Então, eu tenho aqui, ao invés de fazer 2 elevado a n menos 2 restrições,
eu vou fazer n vezes n, 6 vezes 6, 36, menos as variáveis na diagonal principal, que é menos n. Então, eu saio de 2n menos 6 para fazer 2 vezes n, n ao quadrado, menos n. Cair, então, agora vamos fazer essa mesma conta aqui, n ao quadrado vezes n. Vamos pegar aqui, deixa eu tirar isso aqui daqui. É igual a isso aqui elevado ao quadrado menos isso daqui. Ó, eu saio para 30 pontos de 1 bilhão de restrições para 870. Pô, valeu a pena? Super, né? Então, aí agora faz sentido eu pegar aqui, por exemplo, 300 pontos, 89.700 restrições, é viável? Pô, viável. Agora eu já consigo fazer isso não instantaneamente, tá? Não instantaneamente. Mas um computador bom aí em alguns segundos, menos que 1 minuto. Porque eu estou falando que em 300, uma roteirização de 300 pontos, eu estou falando em 89.700 restrições para evitar subciclo. Beleza, galera? Entendido aí? Então, assim, é importante a gente entender os dois tipos de restrição? Sim. Por quê? Porque existe agora, para a gente fechar a parte de modelagem de caixeiro viajante, existe agora aquilo que está implementado, inclusive, no Gurobi e no Cplex, de uma maneira automática, tá? Eu já vou lembrar o nome, tá? Mas no Gurobi lá é um pacote que você chama, que é o seguinte, essas restrições aqui, do MTZ, que a gente chama, elas só funcionam se eu estou criando todas elas. Ou seja, se eu quero resolver um problema com 30 pontos, eu tenho que criar as 870 restrições. Não é muito, beleza. Mas se eu estou com 300 pontos, eu tenho que criar todas elas. Poxa, professor, mas comparando 89.700 para 1 bilhão, vale a pena, obviamente, fazer todas elas. Mas existe uma outra estratégia dentro da modelagem exata que eu vou criar baseado nessa de Dantes aqui. Só que eu crio só para aquilo que acontece. Como assim? Então, imagine agora que eu estou com essa solução aqui, tá? E eu tenho a solução 2, 3 e 2, 3, 6. O que eu faço? Eu vou criar a restrição só para esse cara aqui, esse conjunto de pontos sendo o Q e o complementar. Esse conjunto de pontos sendo o Q e o complementar. Então, ao invés de eu criar todas as restrições, eu vou criar somente as das subrrotas que me deu. Só essas duas. Ó. Então, eu vou criar aqui x 1, 2, 1, 3, 1, 6, mais, né? Mais x1, 2, x1, 2, mais x1, 3, mais x1, 6, mais x4, 2, mais x4, 3, mais x4, 6, mais x5, 2, mais x5, 3, mais x5, 6, maior ou igual a 1, e mesma coisa para de baixo. E eu crio duas restrições. E eu vou rodar o mesmo problema e vou adicionar somente essas duas restrições e vou rodar de novo. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou evitando que essas subrrotas aconteçam. Pode acontecer outras, mas essas subrrotas não vão acontecer. Entenderam? E aí, se criar outras restrições, outras subrrotas, eu vou lá e crio somente as restrições do Dantzig de subrrotas para isso daqui. Rodo de novo. Então, ao invés de eu rodar o caixeiro viajante uma paulada só, se eu for rodar uma vez só, obviamente que eu vou preferir rodar com essa restrição ao invés dessa.
Mas se o meu problema é muito grande, por exemplo, eu estou com 300 pontos e aqui já está demorando 3 minutos, eu quero resolver em alguns segundos, eu, ao invés de criar isso, eu rodo sem restrição de subrota, vejo a resposta que deu, vejo os subconjuntos criados, que são as subrotas, e crio as restrições de Dantzig somente para os subconjuntos criados. Beleza, rodo de novo. Ele vai ser muito rápido, vai ser instantâneo praticamente. Então, pode ser que com 2, 3, 4 iterações dessa de Dantzig, que é criando esses conjuntos de restrições de subrotas só daquilo que aconteceu, acabe sendo mais rápido ainda do que eu rodar com as restrições de Miller-Zennel-Tanklin completo. Tá? Então, se eu quero resolver o exato, basicamente eu tenho essas 3 formas. Tá? Existem outras restrições de evitar subrrotas, mas todas elas são inferiores a Miller-Zennel-Tanklin, a Miller-Tucker-Zemlin ou a do Dantzig dessa forma iterativa. Tá? Dentro do Gurobi já existe essa classe, se chama lá, eu esqueci o nome, gente, eu vou tentar lembrar, mas você já consegue fazer uma programação e você vai chamar a restrição só daquilo que está acontecendo, o próprio Gurobi já faz isso, tá? Você tem que saber chamar lá a função certinho. Beleza? Então, com isso, eu acho que a gente consegue ver toda a parte, ou viu, pelo menos, toda a parte que envolve a roteirização e as restrições de subrota. Professor, posso usar isso, a mesma coisa aqui, para fazer sequenciamento de produção? Claro que pode. Posso usar esse mesmo conceito aqui de gerar as restrições de evitar subrota só daquilo que acontece lá em sequenciamento? É claro que pode. Não tem problema nenhum. Vai dar certo do mesmo jeito. Tá bom? É isso. Hoje, a primeira parte é isso hoje.